Ed Gein, ou Gain, Ed Gay, o monstro de Wisconsin. Senhores, como podem Calma ver, que o mouse tá na estou frente num aí. local diferente e eu vou contar a história do porquê que eu tô num local diferente. Basicamente, eu tava em casa, eu pensei, cara, eu quero voltar com o Killers, mas eu quero voltar de um jeito diferente. Eu vou ir pra uma casa que a gente tem numa praia aqui no Rio Grande do Sul, uma praia bosta. Eu vou montar uma fogueira e eu vou contar a história pra vocês com um setup absurdo em volta da fogueira. Mas eu cheguei aqui na praia e estão tendo ventos de 70, 80 km por hora. Pior que tava assim mesmo. Pior que tava um monte de ventão aqui pro sul esses últimos tempos. Então eu falei, mano, eu vou setar a luz na rua, no vento, eu vou entrar no carro e eu vou contar pra vocês hoje o caso do Ed Gein aqui dentro do carro. Não tem nada a ver, mas eu vou contar daqui de dentro pra dar essa vibe de terror. Dá uma vibe, dá uma vibe. Parece que ele é um Uber maluco que parou o carro na sinaleira, olhou pra trás e começou a conversar comigo. Ele vai me contar agora a história sobre o pior assassino de uma cidade. Eu espero que vocês aqui também sintam que é um amigo contando uma história pra um amigo, uma amiga, uma coisa próxima mesmo aqui. Eu contando pra você essa história, tá? Bora? Espero que fiquem tão intrigados quanto eu com essa história, tá? Ficou Então, pra vibezinhas, começar, eu ficou separei aqui uma ordem vibezinhas. pra gente começar mergulhando na cabeça de quem era Ed Gein, o que ele era, o que ele fazia, tá? Ed Vamos Gein, ver quem é o Ed Gama. açougueiro de Plainfield, é bem mais do que um assassino em série. Ele é um dos exemplos mais claros de que, para umas familiares, Não, já começa aí, ele era açougueiro. Pra vida de açougueiro tem dois caminhos, ou tu vira o pior serial killer de uma cidade, ou tu cria uma marca muito foda de carne, é isso. Questão religiosa e isolamento podem deformar muito a mente de como um ser humano vai acabar pensando durante a vida dele. Ao ponto de ele chegar a criar um ritualismo. Um ritualismo, acho que essa é a palavra mesmo. Ó, pensa comigo. Lá em Plainfield, em Wisconsin. Ó, pensa comigo. Lá em Plainfield, em Wisconsin. Tá difícil. Wisconsin. Ó, pensa comigo. Lá em Plainfield, em Wisconsin, vai ficar Wisconsin. Nossa, eu vi isso no, no Twitter. Eu tinha visto que ele postou esse trechinho dele errando o nome no Twitter, São muito bom. pequenas casas de madeira, campos vazios, é um local bem, parece interiorzão assim, de cidade pequena. E ele cresceu nesse ambiente. Tipo dois Uma mãe irmãos. extremamente, não é dominadora a palavra, mas uma mãe muito autoritária, que mandava em absolutamente tudo que ele fazia, quem ele gostava, o que ele tinha que gostar. E nenhuma desses jeitos de cuidar dela era um cuidado. Ela era uma mãe completamente irresponsável, que simplesmente não ligava Ela era solteira? Se ela é solteira... pro próprio filho. Agora eu vou me detalhar ainda mais em relação à infância e à família dele, mais ou menos ali entre 1906 e 1930. Ele nasceu dia 27 de agosto de 1906, em La Crosse, lá em Wisconsin. 1906? Nossa, eu tinha ouvido 1996, é 1906. Porra. Wisconsin. Pai dele, George Gain, era um alcoólatra extremamente violento. O George Gay. Augusta Gain era absurdamente religiosa. Assim, Ela era gay também? absurdo, assim. E seu irmão. Ah, ela era Gain, casada, que bosta. ficava também sobre as garras da mãe, Augusta. Ele era mais rebelde, mais, tá ligado? Mas, mano, vamos fugir, vamos fazer alguma coisa, vamos sair daqui. Mas ainda assim, ele ainda estava sobre as garras da mãe. Agora vamos se aprofundar ainda mais sobre como era a rotina diária do Ed Gein, tá? Como é que ele acordava, que hora que ele fazia, o que ele sentia. Já que eu tô contando aqui pra vocês, de amigo pra amigo, eu vou tentar detalhar como se fosse um livro mesmo. Falando, tipo, mano, às 6 horas ele acordava, ele via tais coisas, ele imaginava tais coisas. Eu tô tentando trazer esse formato e ver se vocês gostam. Realmente de um amigo contando pra um amigo. E é isso. Tá da hora, Keller. Tá bem pertinho de mim, ainda mais que eu tô vendo o vídeo por um monitor enorme. Então parece que tu tá bem na minha frente. Ele acordava ao som de galos. Ele acordava porque tinha muitos galos na fazenda onde eles moravam. Então ele acordava com o som de galos. Falei 15 vezes. 6 e 15 mais ou menos. Ele tinha uma refeição normal. De pão, ovo, leite. E nessas refeições ele era constantemente relembrado. Vocês gostam Vocês gostam de leite, né? De manhãzinho cedo? É bom uma leitada de manhã cedinho. Eu tô muito alto da Silva? Calma aí. É que eu acabei aumentando um pouquinho. Deixa eu ver se...
É que eu também tô muito pertinho do microfone. E agora? E agora? E agora? Alô? Tá bom assim? Não, não vou gritar. Não vou gritar, tá de noite, tá de noite. Tô sozinho em casa, mas não vou gritar não, tá? Os vizinhos vai ver. Ah, deve tá bom assim. Mãe dele sobre as impurezas da vida e os pecados e como as pessoas são impuras, principalmente as mulheres. Aí às 7 horas da manhã ele ia fazer as tarefas diárias que ele tinha que fazer ali na manhã, que era limpar o pasto, alimentar a vaca, alimentar a boi, e tudo isso tinha que ser feito em Fazendeirinho, extremo silêncio, fazendeiro. absolutamente mecânico, igual um robô. Às 9 horas ele começava a estudar e eram ensinos bem diferenciados. A mãe dele ensinava sobre livros religiosos, mas ele também secretamente estudava muito sobre anatomia, morte, técnicas de preservação de corpos, que vai ser uma grande história aí pra frente, essas técnicas que ele utilizava. Lembrando que essas coisas não são feitas Já começou exatamente esses ruim. horários, né? É apenas um padrão de comportamento que ele tinha, que deu pra organizar de uma maneira que, tipo, ó, ele fazia isso, ele fazia isso. Mulher do diabo mesmo, que isso, Axel? Fazia isso, aí tem os horários só pra imaginar que, tipo, nossa, então ele fazia isso mesmo. Às 11 horas da manhã, ele gostava de fazer as observações dele. Ele ia na janela e ficava observando as vizinhas mulheres para pegar padrões de comportamento, catalogar as mulheres E e anotar ele era frio calculista. Ele era o Dexter Morgan da mulherada. o que ele julgava serem atos maternos, tipo cuidar de uma mãe, coisas assim, ele achava muito interessante. Meio-dia ele almoçava, Ah, obviamente, não, ele é só tem mommy issues mesmo. sobre o cuidado da mãe, sempre lembrando ele de que as mulheres são impuras e todo mundo é impuro e o mundo é um pecado e tudo essas desgraças. Aí, 1 hora da tarde, o Ed ia lá e ele tinha restos de animais que ele guardava, ele pegava esses ossos, ele brincava com as anatomias, tentava montar esqueletos dos bichos e coisas Começa assim. aí a 15 horas ele ia psicopatia. caminhar pelos cemitérios, ficar olhando os túmulos que ele poderia futuramente exumar, pegar e fazer Caralho, ele era enfim, malucão fazer isso. mesmo. Às 17 horas ele tinha uma alimentação simples e ele ficava pensando sobre mãe, mulheres, o que representavam pra ele, essas coisas assim. Sinceramente, eu concordo com ele. Eu acho que ao meu ver, o ser humano só tem com uma coisa a se importar, que é com mulher. E aí que veio o pulo do gato. Às 21 horas da noite, quando ele finalmente estava sozinho, ele falava sozinho, encarnando, meio que literalmente virando algumas mulheres. E a gente sabe disso porque ele escrevia em papéis, mesmo que fossem umas coisas nada a ver. Assim. Ele Caralho. escrevia e ele gostava de literalmente imaginar que ele era uma mulher. Mais pra frente eu vou explicar melhor isso também. E o impacto psicológico. Nossa, me lembrou. Ai, como é que vai ser? Hotel. É alguma série, é uma Nossa, é uma série. Uma série muito específica, eu não vou lembrar agora. Tem Hotel no nome. E é com um ator que faz The Good Doctor. Bates Hotel? Bale Hotel? Alguma coisa assim. Que ele era malucão também e ele se imaginava como a própria mãe. Esse dia a dia do Ed é que ele simplesmente não conseguiu aprender a confiar em ninguém, porque dentro da própria casa dele ele tinha um pai alcoólatra, uma mãe que era extremamente religiosa, que demonstrava amor, mas não demonstrava. Eita, Então que ele sentia família muito boa. medo, então ele literalmente não aprendeu o que era o amor, e um irmão que tava na mesma que ele, né? Então ele não teve nenhum bonding, né? Nenhuma relação boa assim, ele cresceu sem confiar em ninguém. Agora falando um pouco mais sobre o contexto geral ali de como era o Escócia em Plainfield. Como era uma cidade rural, uma cidade bem no interior, era uma cidade com... Oxi, passou o Era uma Wolf. cidade com poucas famílias. Essa encarada que ele deu. Eu acho engraçado como quando ele fala Plainfield, o áudio fica bem altão. E a religião lá já era uma coisa muito forte, já era uma coisa que geralmente todas as pessoas tinham pra si. Só que no Ed Gein especificamente, esse isolamento social em conjunto com a mãe dele, colocando isso na cabeça dele, contribuiu muito com que ele ficasse extremamente obsessivo, uma pessoa extremamente ritualística, assim, essa era a brisa dele, ele ficou 100% focado nisso, assim, e essa meio que virou a vida dele. Porque ele não tinha amigos, ele não tinha distração, ele não tinha supervisão, Nossa, não tinha nada. a vida dele era só ajudar em casa e é isso. No máximo estudar escondido o que ele estudava. Ele era só isso o dia inteiro, todos os dias, infinitamente, né? Citando um pouquinho mais sobre como era a vida do Ed antes de ele entrar nos crimes, ali por volta de 1930 a 1945. Então, ali entre 30 Aí, ó. e 45, o pai e a mãe do Ed vieram a falecer. Ela faleceu de derrame, foi de causas completamente naturais. Caralho. E também existia suspeita de que ele matou o próprio irmão, porque eles estavam na floresta queimando mato. E daí
sumiu o irmão dele. Matou o próprio irmão. É, E o cara é acharam depois de um psicopata, tempo o né? irmão dele morto. Foi considerado morto por causa do incêndio, mas ele não estava queimado e tinha hematoma na cabeça. Então ficou suspeito ali, mas na época era muito ruim, né? Os estudos e tudo mais, então não se sabe. Ele Tinha nem fazia como rituais provar. diários com ossos, com restos de animais, coisas assim. Ele aumentava ainda mais o comportamento de vestir roupas femininas e encarnar elas, como tá escrito aqui. Meu Deus, minha luz se jogou embora, guys. Pera aí. Ai, minha luz caminhou real. Tá foda. Tá forte pra caralho. Será que tá pegando o que eu tô falando ainda? Calma aí. Caralho, calma aí. Aqui, pronto. O vento podia parar um pouquinho, né? Pra eu poder contar minha história aqui. Tô contando uma história legal. Pô, o Uber saindo do carro no meio da corrida. Então, ali por volta de Oi, 1947 a 1952, o Ed começou a fazer as suas exumações de corpos. No começo, principalmente que lembravam muito a mãe dele. Fazia um transporte extremamente meticuloso do túmulo até a casa dele. E ele pegava partes do corpo dessas pessoas e ele transformava em objetos que ele utilizava na casa. Ele tentou montar o corpo da própria mãe com outros cadáveres. Correção. Nossa, que doideira. Cadeiras, coisas assim. Aqui, ó, tem uma lista. Era uma cadeira revestida com pele humana, ficava na sala de estar. Um abajur feito de crânio, ficava no quarto dele. Máscaras, ficava no quarto de fantasia, que ele gostava de se vestir. Sapatos, no armário do celeiro. Várias tigelas de crânio, que ele usava na cozinha pra comer. Cereal, Mano, o que quer que fosse. E ele fazia tudo isso nas rotinas de exumações dele, enquanto ele conversava com a mãe dele. Mentalmente, assim, tendo uma conversa nada a ver. parece muito essa série que eu tinha dito. Parece muito Hotel Baileys Hotel. Hotel Bailey? Ih, é o assassino chegando pra matar ele. Não entendi. Alguns crimes confirmados pelo Ed, ou meio suspeitos. Mary Hogan, em 1954, ela simplesmente desapareceu e nunca foi encontrada. E Bernice Warden, em 57, ela foi decapitada e pendurada no celeiro. Crimes suspeitos que eu comentei, tinham vários desaparecimentos locais. Tá ligado? É complicado falar que foi ele, mas é o principal suspeito ali, porque o cara fazia essas coisas, né? Quando a Bernice sumiu, a de 57, a segunda, a polícia foi acionada. E quando a polícia foi acionada, eles foram investigar, obviamente, todos os próximos ali e conseguiram chegar no Ed. Eles conseguiram encontrar a fazenda e conseguiram encontrar todos os objetos macabros que ele tinha. Foram crânios, os objetos que eu comentei antes, que eram feitos com peles. Eu acho que não tem como Então, se o Ed defender. confessou tudo que ele fazia. Ah, tá, ele se... local, tá. o que ele usava, método de transe, umas coisas assim. Vários Ah, tá, ele diagnosticam assumiu. Com esquizofrenia e transtorno de personalidade grave. Ah, isso Em 58, sim, isso ele foi sim. julgado como incapaz e foi enviado ao Central State Hospital. 10 anos depois, em 68, ele foi declarado culpado, teve um julgamento formal e foi transferido para o Mendota State Hospital, passando a vida internado, tendo interações mínimas com pessoas e coisas assim. Porque ele era uma pessoa muito perigosa. Faz sentido. Eu fico olhando pra luz, pra ver se ela vai se jogar. Olhei de novo. E quando eu volto pra cá, eu não vejo nada, ó. Não vendo nada. Não consigo ler. O legado cultural e psicológico que o Ed Gein criou na nossa sociedade foi que ele basicamente inspirou vários filmes, como por exemplo Norman Bates, Buffalo Bill, o Leatherface. Ele acabou incentivando mais o estudo da cabeça, estudo psiquiátrico, estudo mental das coisas, porque as pessoas acabaram ficando interessadas no porquê ele fazia o que. Bates Hotel. Ele falou Hotel Bates ou é impressão minha? Ele acabou vários filmes, como por exemplo Norman Bates. Norman Bates não, ou é? Ou será que é? Calma aí, deixa eu procurar rapidinho, porque agora eu fiquei com isso na cabeça. Bates Motel, nossa. O Leatherface. Bem que parecia. Mais o estudo da cabeça, estudo psiquiátrico, estudo mental das coisas, porque as pessoas acabaram ficando interessadas no porquê ele
fazer o que fazer. Não é o E tal esse Bags. fascínio público, até porque eu tô fazendo esse vídeo porque tá sendo uma das séries top 1 da Netflix, tá todo mundo vendo, eu vi também, eu gostei muito de ver, muito interessante e recomendo, inclusive, bem legal de ver. Óbvio que é tudo mais encantado, é tudo mais puxado pra tu olhar e falar, caramba, mas é legal, assim, é interessante de ver. Gente, o vento tá muito forte, não vou me estender muito aqui antes que minha luz se jogue no chão e eu perca ela. Então, como conclusão, a gente consegue talvez tirar que talvez um ambiente em que a pessoa não tenha o mínimo de base, de amor, de carinho e seja extremamente reprimida de todas as formas possíveis e sofra todos os tipos de distorções morais que tu possa ter Pela própria fanatismo família. religioso absurdo em cima da tua cabeça desde que É. tu nasceu, acaba moldando essa cabeça complicada que acabou fazendo essas coisas aí, tendo essas ideias. Algumas pessoas, Principalmente vindo de uma pessoa assim que pode ter desencadeado ou pode não ter desencadeado. Mas se não desencadeou, ele já era um pouquinho mais pra lá do que pra cá. Daí mais esse peso em questão da própria família, bem merda que ele tinha, daí sim que piorou tudo. até batem o pé forte e dizem que o Ed não matava por ser sádico, ele matava pra preencher um buraco emocional que ele não tinha dentro dele. Então, aí vai da interpretação de cada um, né? Que cada um acredita. Então, senhores, é isso. Espero que tenham gostado. Um vídeo um pouquinho diferente aqui dentro do carro, né? Era pra ser um vídeo ainda mais bonitinho, mas não consegui fazer. Tive que fazer aqui dentro do carro. É isso, mano. Um beijo. Um beijo. Um beijo, espero que gostem, espero que tenham curtido a história da Diguinha aí. E se vocês quiserem, eu recomendo vocês verem a série da Netflix, que representa muito bem, até visualmente, o que ele passava, o que ele via, o fanatismo dele e tudo mais. Fechou? Tá indo aonde? Meu Deus do céu! Tá indo aonde? Não chegou no destino. Puta que pariu, que vento do caralho. Não chegou no destino, a corrida tá R$30.